O que Eclesiastes diz sobre a condição dos mortos? Esse vídeo é a continuação daquele primeiro estudo, daquele primeiro vídeo que a gente fez sobre a intercessão dos santos, mas esse especificamente a gente vai falar sobre o livro do Eclesiastes, para a gente ver se de fato o livro é realmente contra a doutrina católica a respeito da intercessão dos santos. O link do primeiro vídeo vai estar na descrição, e lá a gente ressaltou, no primeiro vídeo, na introdução, como devemos entender e interpretar o Antigo Testamento. Então é importante ver o primeiro vídeo para entender qual é a proposta desse estudo. Nós vamos começar pelo famoso Eclesiastes 9, que esse sim mostra uma absurda distorção, um tremendo anacronismo na interpretação dos textos bíblicos a respeito dos santos católicos. Essas outras passagens do Antigo Testamento que a gente estudou no outro vídeo a respeito dos mortos, realmente elas dependem de um certo nível de interpretação para entender o que elas falam. Mas o livro do Eclesiastes, este não. O próprio autor explica no livro sobre qual sentido literário que ele se propôs a escrever. Então nós vamos ver a distorção usada nesse livro e em seguida vamos ver o próprio autor explicando o real sentido do que ele fala no seu próprio livro. Então a gente vai ler aqui assim a parte mais usada do Eclesiastes 9, que diz assim: enquanto alguém está vivo, ainda há esperança, porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. Os vivos estão sabendo que devem morrer, mas os mortos não sabem nada e nem terão recompensa, porque a lembrança deles cairão no esquecimento, e que tudo quanto que tiver a mão de fazer, faze conforme tuas forças, porque no céu para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, essa passagem é muito usada para atacar a intercessão dos santos. Então, nós vamos ver com o próprio autor sobre o que ele estava falando. Ou seja, logo no primeiro capítulo, o próprio escritor define qual é a sua intenção no seu livro, que é fazer um estudo minucioso de toda a realidade física do homem aqui debaixo do sol. Por isso ele mesmo diz: eu, pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a inquirir e investigar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu, enfadonha ocupação de Deus aos filhos dos homens para nela exercitarem. Então, como disse o próprio autor, ele já começa dizendo que ele se dedicou a escrever a realidade natural do homem aqui embaixo da terra enquanto vivente nessa terra. Por isso a expressão debaixo do sol ela vai aparecer 30 vezes e a expressão vaidade aparece 29 vezes. Talvez seja a intenção do autor mostrar ao homem quão vazio é a vida daqueles que apostam a felicidade somente nos bens materiais. O livro se dedica praticamente a criar uma desilusão aos mundanistas, dizendo durante toda a sua obra que todo mundo não passa de vaidade, que o fim do homem aqui nesse mundo é igual para todos. No decorrer do livro, o autor também não deixa dúvida que não propôs escrever sobre a realidade transcendente do homem, mas sim da realidade física do vivente debaixo do sol, ou seja, nessa vida. Mais precisamente no capítulo 3, onde o autor chega até a comparar a realidade do homem até mesmo com os animais, ou seja, tanto o homem quanto o animal estão sujeitos ao mesmo fim. Aqui já seria mais que suficiente para uma mente honestamente intelectual, perceber que a intenção do Eclesiastes não foi falar do plano espiritual depois da morte, e sim antes dela. Pois se ele estivesse falando do plano espiritual transcendente, o seu livro seria uma blasfêmia, pois dizer que tanto o homem quanto o animal têm o mesmo destino, e coisas desse tipo que ele fala durante o livro, é uma tremenda heresia. Aqui ele está dizendo, o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma. Então seria uma heresia. Ou seja, nós também vemos o próprio capítulo 9, usado para atacar a doutrina da intercessão dos santos, uma desonestidade intelectual muito grande, e seletiva, porque escolhe trechos e ignoram outros. Pois eles adoram pegar o verso 4 para frente e ignoram o que o autor diz nos primeiros versos. Veja, no verso 2 ele diz que o mesmo destino toca a todos, tanto ao justo como ao injusto, tanto ao bom quanto ao mal. Então isso mostra claramente que Eclesiastes não está se referindo ao plano transcendente do homem, e sim à realidade do homem aqui na terra, pois ele diz que todos têm o mesmo destino, tanto o bom quanto o mal. Então como assim? Se o Eclesiastes estiver falando da condição dos santos, na sua realidade total, quer dizer então que os mesmos destinos terá os santos mártires quanto os que os mataram, Então isso aí dispensa comentário. E voltando ao verso 4 do Eclesiastes 9,
que ele é muito, mas muito usado por muitos cristãos como uma interpretação gritantemente rasa e distorcida, a ponto até de sugerirem que nesse verso, supostamente o leão morto seria, né, os santos, né? Os santos é que seriam o leão morto. Então essa aqui é mais uma grosseira interpretação equivocada do Eclesiastes 9. Então veja que ponto que chega a distorção da letra da Bíblia. Será que esse verso ele está falando da nossa condição espiritual? Porque se for assim, que interpretamos o Eclesiastes 9, nós temos que desconsiderar Paulo como um autor inspirado, porque Paulo ele disse que prefere deixar a vida corporal, ou seja, resumindo, Paulo preferia estar morto do que vivo para viver a vida espiritual, né? Está aqui no slide, né? Estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos pela fé e não pela visão. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a morada do nosso corpo para ir morar juntos ao Senhor. Então será que Paulo preferiu ser o leão morto do que o cão vivo? Então depois de tudo, né, que aconteceu, de Cristo ter vivido, revelado, cumprido o plano de salvação na cruz, né, para o gênero humano, né, de ter dito, né, que mesmo aquele que morra viverá, né, no caso de Lázaro, depois de Jesus ter dito, hoje estarás comigo no paraíso, né, quando ele disse ao bom ladrão, depois de Jesus explicar aos saduceus, né, que quando Deus disse diante da sarça em chama que ele era Deus de Isaac, Abraão e Jacó, dizendo o próprio Jesus que Deus não é Deus dos mortos, mas sim de vivos, né, por isso ele estava falando aquilo, mostrando com isso que Abraão, Isaac e Jacó, para Deus eles estavam vivos, né, porque Deus não é Deus de mortos. Depois de João, né, escrever no Apocalipse realidades, né, de martirizados, né, pelo testemunho de Jesus diante do trono, pedindo justiça pelo seu sangue, né. Então, e aproveitando o momento, muitos cristãos alegam que esse trecho do Apocalipse já havia acontecido o arrebatamento final, ou seja, supostamente a igreja de Cristo já havia sido arrebatada, né. Mas veja como que mutilam, né, as escrituras, tirando delas partes que interessam e ignorando outras. Veja, foi dito aos santos que estavam diante do trono que esperassem mais um pouco, até que se completasse o número dos seus conservos que haviam de ser mortos, como também eles foram. Então, provando assim que já havia no céu os santos intercedendo, enquanto outros santos na terra ainda iriam cumprir as suas missões, ou seja, a igreja de Cristo ainda estava na terra. Então, depois de tudo isso, né, essa visão da fé católica de crer, né, nos santos, ressuscitados, né, se essa doutrina estiver errada e a visão correta sobre os mortos for a visão da fé judaica de mais de 5.000 anos atrás, né, quando a gente lê no Antigo Testamento, que sequer entendiam a ressurreição em Cristo como nós entendemos hoje, então se eles estiver correto e nós, os católicos, estiver errado, então nós devemos também compartilhar da mesma visão de fé que eles tinham nessa época, porque nessa época eles tinham uma fé completamente diferente das nossas, né? Então não devemos crer também na ressurreição, nem na salvação pelo sangue de Cristo. Deveríamos continuar circuncidando, oferecendo sacrifício de animais, porque essa era a fé dos escritores do Antigo Testamento. Então quando lemos no Antigo Testamento sobre salvação, não é o mesmo conceito de salvação do cristianismo. Quando lemos no Antigo Testamento conceitos sobre realidade dos mortos, também não é o mesmo conceito de ressurreição em Cristo que temos hoje. Quando lemos que os que se encontram no céu não podem louvar a Deus, isso não significa dizer que os escritores sagrados do Antigo Testamento supostamente estariam querendo dizer com isso que depois esses mortos iriam ressuscitar com Cristo e só depois poderiam louvar a Deus. Não, essa realidade não existia, né? Esse conceito na fé judaica ainda não havia sido revelado. Então, como diz Paulo, né, o ministério da letra ele foi necessário até que viesse o ministério da graça, do Espírito. E por isso, né, que a revelação recebida por Moisés, lá no Antigo Testamento, os profetas, no primeiro livro, não é a mesma, né? Não é a mesma recebida por João, que escreveu o último livro, por exemplo, que escreveu o Apocalipse. Então ambos têm revelações de fé completamente diferentes uma da outra. Uma coisa foi a revelação e o conceito de fé de Moisés, do povo do Antigo Testamento, expressado no primeiro livro e nos livros do Antigo Testamento. E outra coisa foi a revelação e o conceito de fé de João, né, expressado no último livro, né, e também dos outros autores do Novo Testamento. Então dizer que os autores sagrados do Antigo Testamento, que não tinham ainda a revelação de ressurreição dos mortos, como creem os cristãos hoje,
do Novo Testamento, não quer dizer que eles eram hereges ou lhes faltou inspiração, não. Na verdade, eles viveram a fé ao tempo deles, né? Era essa mesma a realidade do tempo deles. Não se tinha o conceito de ressurreição e salvação da alma como nós cremos hoje, porque ainda não havia sido revelado por Deus. É por isso que tanto Eclesiastes, né, e tantos outros textos bíblicos mostram sim uma visão limitada a respeito dos mortos. Mas não é essa a visão do cristianismo, né? E para encerrar esse estudo, né, e enterrar de vez essa distorção do Eclesiastes, nós temos o próprio escritor no fim do livro, ele resumindo tudo o que ele ensinou. Então, após ele dizer que tudo debaixo do sol é vaidade, vazio, que o fim de todos é o mesmo, até mesmo o animal é comparado com o ser humano, o mesmo fim toca ao justo contra o injusto, então ele termina alertando para que a gente busque a Deus durante a nossa mocidade. A gente vê que do verso 2 ao 6, o autor resume o fim da vida do ponto de vista espiritual, na forma de um poema, né? Então, como eu destaquei aqui, ele vai recitando: antes que escureça o sol e a luz, antes que as portas das ruas se fechem, antes que se rompa a cadeia de prata, né? Antes que o homem se vá à sua casa eterna. Ou seja, ele está dizendo antes da morte, né? Busque a Deus antes da morte. E por fim, o próprio autor do Eclesiastes diz claramente que no dia da morte, o corpo volta para onde veio e igualmente o espírito volta para prestar conta a Deus. O pó volta para a terra de onde veio e o espírito retorna para Deus que o concedeu. Perceba que quando o autor fala do plano espiritual, ele diz que no dia da morte, sim, debaixo do sol, o que era da terra volta à terra, mas o que veio de Deus volta para onde veio. E é preciso mais do que esse verso para definir o que o autor quis dizer durante todo o seu livro. Esse verso já diz tudo. Então veja o quanto é perigoso interpretar a Bíblia por partes, isolada, fora do contexto, pois isso acaba colocando na boca dos autores sagrados coisas que eles não ensinaram. E isso é muito sério. Todo aquele que acrescentar e tirar algo das Escrituras terá duros castigos, nós sabemos disso no Apocalipse de João. E adulterar a letra da Bíblia ou adulterar a interpretação da Bíblia e assim ensinar aos outros tem o mesmo efeito, né? Então essa é a doutrina católica. Nós não cremos em defuntos, não oramos para defuntos, oramos e pedimos intercessão sim para ressuscitados, cremos na intercessão dos santos porque são eles o corpo místico de Cristo, né? Como está dizendo aqui, se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Vós todos sois o corpo de Cristo, individualmente seus membros. E da mesma forma, nós também não dirigimos as nossas orações para tentar salvar ninguém da condenação. O purgatório é, na concepção da fé católica, um estágio da alma do salvo e não dos condenados. Ou seja, a Igreja crê e ensina claramente no número 1030 e 1031 do Catecismo que a salvação é definida sim em vida, após a morte, e não há mais nada a fazer depois da morte. Como o próprio Catecismo está ensinando, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão totalmente purificados, embora tenha garantido a sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de que obter a santidade necessária para entrar com alegria na alegria do céu. Então, quando falamos de missa do sétimo dia, se trata de uma celebração litúrgica da Igreja, para com todos os fiéis, né? Aqui está dizendo no número 1684, os funerais cristãos são uma celebração litúrgica da Igreja, né? Então não tem nada a ver com aquilo que acusa por aí. A missa do sétimo dia, oração pelas almas do purgatório, também não tem nada a ver com tentativa e nem ajuda para salvar ninguém. O Catecismo da Igreja Católica deixa bem claro: a Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Ou seja, a Igreja Católica não faz julgamentos sobre fiéis, por isso a celebração litúrgica do sétimo dia e outras sobre os mortos é dedicada a todos os católicos, sem discriminação. O julgamento final é com Deus, apenas celebrando junto a última Páscoa, dos nossos irmãos que se vão ao chamado de Deus, mas o julgamento é com Deus. Então essa celebração do último adeus aos que partiram quando morrem, nos religa a comunhão da igreja peregrina, passando pela igreja padecente até a igreja triunfante. Pois o próprio Paulo estava dizendo em vida que nem a morte mudaria a sua condição diante de Deus. Ele fala lá em Romanos 8:38. Tenho certeza que nem a morte, aí ele vai falando, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, tal. Depois ele diz, será capaz de nos separar do amor de Deus. Então essa é a fé da Igreja Católica, a Igreja do Deus vivo, a Igreja do Deus dos vivos ressuscitados.
A Igreja dos Santos, que nem a morte os separou e de continuar sendo membros do corpo de Cristo, como eles foram em vida. Nós católicos somos a única igreja cristã que tem a patrística como testemunho da nossa fé, ou seja, o Espírito Santo não esperaria 15 séculos para só aí mandar um reformador e só a partir daí começar a ensinar a verdade. A Bíblia, né, que é o Novo Testamento, ela veio da vida dos santos e a história deles, né, foi canonizada por eles. Então, se o Espírito Santo não estava com eles no começo da igreja, de que forma lógica nós podemos dizer que cremos na Bíblia, que foi gestada, ou seja, nasceu dessa igreja, né, primitiva? Nós temos aqui Santo Inácio falando, né? Bispo e mártir, discípulo de São João, foi sucessor de São Pedro, né, viveu do ano 70 ao 107, ele mesmo dizendo: meu espírito sacrifica por vós, não somente agora, mas também quando eu chegar a Deus. Então ele tinha já essa concepção de intercessão dos santos, né? E para terminar, eu relembro mais uma vez o que o Eclesiastes realmente quis ensinar no seu livro. Quando, no final de sua obra, ele próprio encerra dizendo: então o pó volta para a terra, de onde veio, e o espírito retorna para Deus, que o concedeu. O Eclesiastes, ele escreveu sobre a condição física do homem, não espiritual. E a força que nós esperamos dos santos é a intercessão espiritual e não força física. Pois fisicamente, né, sabemos mesmo que eles se tornaram pó. Eles não participam mais de nada que se faça debaixo do sol, mas participam sim do que se faz acima do sol. Então, o link do primeiro estudo vai estar na descrição desse vídeo, que é a base desse estudo que a gente fez. Então aqui fica encerrado, né, o nosso estudo sobre a intercessão dos santos em relação ao que diz o Antigo Testamento.